O Edivaldo Húngaro é vereador em Itatiba, já exercendo seu 5º mandato, ou seja, já está há 17 anos na Câmara. Nós conversamos com ele esta semana e ele falou sobre a cidade e alguns dos seus problemas. Vamos à entrevista. Conversa agora é com o vereador Edivaldo Húngaro, de Itatiba, uma cidade de quase 80 mil eleitores, e o Edivaldo que exerce mandato de vereador pela 5ª vez. Já foi presidente da Câmara em 2015 e 2016, e agora tem uma visão assim, sobre a cidade, sobre o momento político. Edivaldo, Itatiba mudou muito da sua primeira vereança ou continua a mesma coisa? Poxa, uma pergunta interessante que você me fez. Acho que Itatiba teve um crescimento muito grande, né, em função da própria região, que cresceu muito também. Agora, do ponto de vista das relações políticas, eu acho que ela continua do mesmo jeito. Ainda você sente uma presença muito forte de grupos familiares, de antigas oligarquias que vão se alternavam no poder até essa última eleição, quando teve a assunção aí do aparecimento do Douglas, que é o nosso atual prefeito, que quebra um pouquinho essa situação. Eu digo um pouquinho porque, para ele viabilizar a eleição, ele teve que se juntar com o antigo prefeito, o Fumac, e aí isso foi decisivo para a eleição. Sinceramente, eu estava esperando que a situação política fosse ter uma alteração mais significativa. Mas o que nós estamos percebendo é que as práticas continuam as mesmas do que aconteciam antes e nós não tivemos a mudança tão esperada por uma grande parcela da população. Agora, em termos, não vamos falar só de Itatiba, porque nós vemos as câmaras e as assembleias e a própria Câmara dos Deputados. De um modo geral, a qualidade caiu ou melhorou? É difícil a gente avaliar só a qualidade intrínseca de cada parlamentar, de cada deputado, de cada vereador. Eu acho que isso não sei se mudou tanto. Talvez até tenha piorado, né? Mas o fato é que o legislativo, enquanto a sua atuação institucional, esse eu tenho certeza que piorou. Porque o legislativo tem limitações que são determinadas pela Constituição. Determinações de que você não pode gerar gasto, você não pode apresentar um projeto que traga vício de iniciativa, né? Então ele fica muito restrito a uma função de fiscalização do Poder Executivo. E por conta desses acertos, dessa relação promíscua entre Executivo e Legislativo, essa função, que é a mais importante do Poder Legislativo, está jogada por terra. Hoje, os legislativos são simplesmente cartórios e normalmente subalternizados totalmente ao Poder Executivo. Isso por conta de troca de cargos, é a coisa pior do que a política estabelece. Então, o Legislativo realmente não está cumprindo seu papel de fiscalizar. Você estava me falando de um estudo que você fez aí, que numa eleição, normalmente, 68%, 67% dos vereadores se elegem no grupo de apoio ao prefeito, quer dizer, o mesmo grupo do prefeito. Não, né? ao contrário, Anselmo. Ao contrário. Normalmente, 68% das câmaras, 68% dos legislativos são compostos por vereadores a oposição tem maioria. Certo, né? Tem maioria. Na época da eleição, no momento que acaba a eleição. A partir da posse do prefeito, passa de 90% o número de legislativos que são favoráveis ao prefeito. Quer dizer, é uma mudança muito grande. A mudança muito grande e que não tem nenhuma explicação plausível a não ser a troca de favores, a composição do governo, a composição de você ocupar espaço na administração em troca de prestar apoio político. Quer dizer, não é só simpatia, né? Não é só simpatia. Eu acho que isso a gente pode até entender, desde que não traga um prejuízo à função de que aquele legislativo tem que cumprir, que é de fiscalizar os atos executivos. Aí se coloca uma venda no legislativo
e que aceita qualquer tipo de posicionamento dos executivos. Então, eu, como te disse, sempre fui um defensor do legislativo. Eu acho que sempre acreditei na representação, sempre acreditei na política como ferramenta de transformação social e achava o legislativo fundamental para que isso acontecesse. Hoje eu estou repensando do quão importante é o legislativo. Eu acho que a importância, ou seja, a desimportância aumentou muito. Porque se você não pode efetuar gasto, se você não pode fazer trabalho de prefeitar, de ser executivo, de mandar fazer coisas, o legislativo só serve para fiscalizar. E se ele abdica da função de fiscalizar, a serventia dele vai lá para baixo, é quase zero, infelizmente. Agora voltemos a Itatiba. O atual prefeito, você pode considerar uma cria sua, por assim dizer, em termos de política? O atual prefeito foi meu assessor durante muito tempo. Itatiba passou a ter assessores parlamentares no início dos anos 2000 e o Douglas estudava com meu filho na escola técnica Rosa Perrone e percebi nele qualidades importantes para um jovem, né? E acabei trazendo ele para a minha assessoria. Foi um excelente assessor, excelente. Menino que tinha muitas qualidades, né? E depois se tornou vereador? Depois se tornou vereador no mesmo partido que eu. Ele deixou minha assessoria porque ele passou num concurso público, foi trabalhar na prefeitura, depois foi vereador e agora é o prefeito. O atual prefeito. Isso. Douglas acho que deve ter feito 29 anos agora, em abril, porque ele é de 88, fez 29 anos, então muito jovem. Itatiba tem problemas? Sim, Itatiba tem problemas. Nós estamos vivendo um momento muito sério na área da saúde, muito sério. Estamos com um problema de atendimento. Não é algo que está caótico, mas nós temos problemas muito, muito sérios. Nós temos um problema muito seríssimo com relação ao emprego também. A cidade está passando por um momento muito, muito difícil. Você caminha aqui na Avenida 29 de Abril, que é um dos locais mais comerciais da cidade. Na tarde de ontem eu passei por lá e eu tive a curiosidade de contar 19 pontos para alugar. Imóveis para locação. É impressionante, nunca vi. Era um local muito disputado, com aluguéis que até eram caros em relação ao que o prédio oferecia, mas em virtude da sua posição, da sua localização comercial, eram muito concorridos. Hoje você passa na 29 de Abril, 19 pontos para alugar. É onde ficava a antiga Foto Paródia, né? Não, a Foto Paródia ficava na... Ainda continua no mesmo lugar a Foto Paródia ali. Tradicionalíssima. Tradicional, muito tradicional. Você precisa ver o acervo que eles têm de fotos antigas e de filmes, né? Ainda o Rogério Scavone, hoje quem toca a Foto Paródia, é muito cuidadoso com relação a isso. Eu acho, inclusive, que o pessoal da Paródia tinha que promover alguma coisa, sei lá, um livro, alguma coisa, para mostrar o grande acervo que eles têm lá. Eu acho que é um negócio muito bacana. De Itatiba, né? História de Itatiba, certamente está ali. Bom, voltando aos problemas de saúde. Você denunciou em rede social que estaria havendo assédio, pressão sobre funcionários? Na verdade é o seguinte, nós tivemos um governo anterior que tinha muito essa prática de ficar assediando funcionários, não admitia crítica, não convivia com divergência. E nós criticamos muito isso, enquanto vereadores. Eu digo nós porque faziam parte da bancada da oposição. O vereador Douglas, que hoje é o prefeito, e que era, inclusive, acho que até devido à sua juventude, mais impetuoso do que eu, que já tinha passado por algumas legislaturas, e a gente cobrava muito isso, né? O prefeito fazia um policiamento de rede social, um policiamento de críticas, e principalmente de funcionários. E o que nós temos visto é isso, a mesma prática, a mesmíssima prática que era efetuada no governo anterior, sendo efetuada agora. E você não tem condição de trilhar um caminho sem receber críticas e sem se utilizar delas de maneira construtiva para poder alterar algumas coisas. Se falta copo num
um posto de saúde e o funcionário fala que falta copo, ele não pode ser reprimido porque ele fala que falta copo. O problema tem que ser solucionado. Tem que fornecer o copo. Se nós temos um problema na farmácia, porque devido aos contratos sem licitação que foram feitos, existe falta de funcionários, existe falta de remédio, e o funcionário destaca isso, ele tem que, de alguma forma, nós temos que tentar resolver o problema. Não vai ser punindo o funcionário, reprimindo e assediando o funcionário que o problema vai ser resolvido. Porque o funcionário, a única coisa que pode acontecer é o funcionário ficar quieto, né? Só que o problema vai continuar persistindo. E o final disso, o que a gente quer ser atendido, que é a população, vai continuar com os mesmos problemas. Não tem cabimento hoje a gente ter a abertura da agenda de um clínico que abre agora em setembro para marcar consulta para janeiro. Até lá o sujeito morreu. É uma situação muito difícil. Nós estamos vendo na área da saúde, é muito, muito grave. E essa posição da administração de ficar nesse tipo de atitude, eu acho muito, muito equivocada, né? A Santa Casa pôs um aviso lá que não vai mais atender, a partir de 1º de setembro, o paciente de SUS pronto-socorro. Quem quiser que vá para a UPA. Isso vai complicar mais ainda? Não, se isso realmente acontecer, vai complicar demais. Eu imagino, assim, que a relação entre a Santa Casa e a Prefeitura tá meio aquela... Lembra aquela música que... Entre tapas e beijos? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que em cada momento alguém cria dificuldade para depois gerar facilidades. O fato é que nessa mudança... o UPA passou a ser administrado pela Santa Casa. E quando isso aconteceu, a gente disse, olha, a partir do momento que isso acontecer, pode a Santa Casa querer fechar o pronto-socorro. Porque desde janeiro de 2016, o pronto-socorro não faz mais parte da contratualização entre Prefeitura e Santa Casa. O que a Santa Casa disse? Eu tive a oportunidade de conversar com o provedor ontem, depois que saiu aquele anúncio. Diz que o UPA de Itatiba será um dos melhores UPAs do Brasil, né? Que vai haver a chegada de novos profissionais, médicos, enfermeiros, atendentes, inclusive intensivista. Mas todas as cidades estão dizendo isso. Aqui está a melhor UPA do Brasil. Né? Ih, caramba, agora você me deixou em dificuldade. Não, achei que era uma coisa... Todas estão dizendo. Eu falei ao provedor o seguinte, olha, ele, usando as palavras dele, eu vou dar um aspas aqui, ele falou, será um atendimento VIP. Ele falou, vamos ter serviço de tomografia, o raio-x já é muito bom. E ele pondera o seguinte, ele falou, o contrato da UPA com a prefeitura é de 650 mil. Eu vou me comprometer e vou provar que vou gastar com o UPA quase 1 milhão e 100, ou seja, 400 e tantos mil a mais do que o contrato que a prefeitura paga com ele. Falou, e isso ainda é mais produtivo para mim, porque o que eu estou gastando com pronto-socorro é 2 vezes isso. Então eu prefiro investir muito mais no UPA, mas não ter 2 gastos. Porque essa situação de manter o pronto-socorro desse jeito vai quebrar o hospital. Além de que nós temos um problema de falta de pagamento. Ele confidenciou, inclusive, que a prefeitura já está atrasando pagamento da contratualização e também a própria contratualização do UPA, que já deveria ter sido pago e ainda não foi pago. Da forma que está, não dá para continuar. Então, nós pretendemos concentrar a situação de atendimento no UPA e dar um desafogo aqui no pronto-socorro. Isso eram 10h30 da manhã. Ele falou, mas às 3 horas da tarde eu vou ter uma conversa com o prefeito. Quando foi às 3 horas da tarde, o prefeito fez uma postagem que eu publiquei nas redes sociais que o problema está tudo resolvido. Não sei, nós vamos ter que esperar para ver se realmente não vai ter um problema com o atendimento no pronto-socorro da Santa Casa. O que eu acredito é que as coisas vão sendo repassadas para o UPA paulatinamente. O UPA que tem um problema, ele é muito longe, não é nada perto. Para a pessoa ir lá, necessariamente, quem não é do bairro vizinho, certamente precisa de condução. Se não tiver uma situação de resolver isso com a empresa de ônibus, nós vamos ter muita dificuldade, muita gente não vai conseguir ser atendido. Em suma, se
o pronto-socorro da Santa Casa for fechado, nós vamos ter problemas sérios aí, certamente. A relação dos 17 vereadores que compõem a Câmara de Itatiba, então a relação da Câmara com o prefeito aqui, ela é amistosa, é amigável ou é belicosa? Não, eu vou me utilizar de um outro adjetivo que você não colocou. Ela é subserviente. É diferente. A autonomia e a equiparação dos poderes está longe de acontecer. A harmonia. A harmonia dos poderes. É uma harmonia servil, né? Que eu acho que é a pior das harmonias. Porque o que aconteceu? O principal adversário do prefeito na eleição foi o DEM, que representava a candidatura do prefeito. Esse foi o grupo que perdeu eleitoralmente, mas que mais ganhou. Porque hoje ele tem 2 secretarias e a presidência da Câmara. Secretarias, inclusive, que estão vinculadas a parentes. Uma secretária é esposa de um vereador do DEM e outro secretário é irmão do presidente da Câmara, do DEM também. Né? Essa situação, o DEM tinha 4 vereadores eleitos, trouxe uma maioria tranquila para o prefeito na Câmara. Então a relação da Câmara com o Executivo hoje é subserviente total. Né? É óbvio que tem alguns acordos pré-eleitorais que fazem parte daquela outra situação que eu falei, da relação entre o Executivo e o Legislativo, que não estão sendo cumpridos. Não sei até quando os vereadores que estão esperando ali os seus... Sua boquinha? É uma palavra que eu não gosto de citar, mas os seus espaços políticos para participar do governo, se eles não tiverem isso... não tiver isso resolvido, eu não sei até que momento essa paz de cemitério vai durar na Câmara, né? Reforçando que o PDT... Que é o seu partido. Nós tivemos uma definição de participação no governo no início, ocupamos uma Secretaria de Ação Social e tivemos uma definição agora, na nossa convenção de 23 de julho, temos uma posição de independência e entregarmos a secretaria para o prefeito. Já foi comunicado isso ao prefeito, infelizmente não foi numa reunião, porque ninguém nos atendeu, nós ficamos 15 dias tentando marcar a reunião e não fomos atendidos, mas foi comunicado via rede social, e a vereadora que hoje ocupa a função de secretária vai ser comunicada, inclusive oficialmente, para que tome a decisão de se afastar, que é a decisão do partido. Que se isso não acontecer, o partido vai tomar as medidas necessárias e se utilizar do que prevê a lei de fidelidade partidária, com comissão de ética, nós vamos tomar as nossas medidas. Para encerrar, 5 mandatos como vereador, e o ano que vem, então, você terá 18 anos de Câmara, certo? Até o final, 20 anos de Câmara. Sim, mas o ano que vem serão 18, isso, 2018, é verdade. Pretende se candidatar a deputado? Assim, eu tinha muita vontade de ser candidato a prefeito na última eleição. Me preparei para isso, acho que tinha conhecimento, tinha cabedal suficiente para enfrentar o desafio de ser prefeito. Infelizmente, a política nos apresenta algumas questões que muitas vezes você não faz o que quer. Eu tive uma posição muito firme contra o impedimento da presidente Dilma, e isso me trouxe um prejuízo eleitoral e praticamente me alijou de ser competitivo na eleição municipal. Itatiba deu 81% dos votos para o Aécio no segundo turno, imagina. Mas eu fui o único dos vereadores que teve essa postura, eu achei que não estava correto aquele procedimento, e isso me trouxe de um certo problema. Acredito que ele está discutindo oferecer uma candidatura à Assembleia, entendeu? Isso não é uma coisa definitiva, isso não é uma coisa ainda... É um pouco cedo também, né? É um pouco cedo porque não tem um problema da reforma política. Porque se aprovar o tal do distritão, isso acaba com o partido, acaba com ideologia e acaba com candidaturas regionais, vamos dizer assim. Vai ficar só para os grandes figurões da política disputar. Então estamos esperando aí ver o que acontece com a reforma política, para depois disso poder
ter uma posição mais clara com relação a participar ou não da eleição. Outra coisa fundamental, que isso nós já estamos definido, que é o empenho total na candidatura do Ciro Gomes para presidente da República. Essa é uma definição importante. O PDT tem um belíssimo candidato, um cara que tem conhecimento muito profundo do que é o Brasil hoje, do que precisa ser apresentado para o povo brasileiro. Ciro tem aquele negócio daqueles rompantes de ser um cara muito pavio curto, né, que se diz. E é mesmo, viu? Não tem. Eu fui companheiro dele no Diretório Nacional do PPS, quando ele era mesmo diretório, eu também era. Ele tem essas características, mas é um sujeito probo, tanto é que não está tanto tempo na militância política e você não vê, não tem nenhuma... Não tem nenhum rolo. Nenhum rolo, a não ser os rolos que esse próprio temperamento dele traz, né? Mas ele não Mas do ponto de vista da Lava Jato, mensalão, nada. E hoje é um sujeito que conhece o Brasil e tem grandes... Se você discutir do Neóbio, ele consegue falar. Se você quiser falar das reservas indígenas, ele fala. Se ele quiser falar de economia, ele fala. É um negócio impressionante. Eu fico surpreso com o nível de preparo que ele tem. Então nós vamos estar muito firmes nesse negócio da campanha do Ciro e tentar reconstruir o PDT no estado de São Paulo. Que o PDT é um grande partido nacional. Talvez o quarto ou o quinto partido nacionalmente, mas no estado de São Paulo ainda é um partido frágil, um partido relativamente débil, que precisa eleger mais deputados e fazer política. É importante ressaltar também que teve posições muito, do meu ponto de vista, corretas com relação à reforma trabalhista, na discussão da terceirização. Acho que teve posições claras e que tiveram aí ao lado dos trabalhadores, que é o que eu penso que está correto. Então nós estamos animados com esse negócio da construção do PDT. Se for decisão partidária e ser importante uma candidatura aqui em Itatiba, nós vamos discutir e apresentar um nome. Quer dizer, difícil que não seja o meu nome, né, depois de 5 mandatos de vereador, de não ter outro, mas ainda vamos estar discutindo isso. Beleza. Esse foi o vereador Edivaldo Húngaro, da cidade de Itatiba, que já completou 17 anos na Câmara, está exercendo seu 5º mandato.